Qual dos dois é pior para a tua saúde? Coca-Cola ou Guaraná? Será que aquele Guaraná que parece inofensivo por ter nome de fruta brasileira, será que ele é menos pior? Ou será que a Coca-Cola, aquela vilã clássica, será que ela nem é tão ruim ali quanto as pessoas dizem? Muita gente se engana achando que o Guaraná é mais natural, mais leve ou até mais saudável. Mas quando a gente analisa os ingredientes, a quantidade de açúcar, de cafeína, de aditivos químicos, será que a história muda? Hoje eu vou te mostrar o que a maioria das pessoas ali nunca reparou nos rótulos. Talvez você esteja tomando algo achando que é menos pior e na prática está até fazendo mais mal do que você imagina. Fica comigo porque o vídeo de hoje vai abrir os seus olhos e talvez te faça repensar no que você anda colocando no teu copo. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Liano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Já se inscreve no canal, clica no sininho para receber vídeos novos toda semana. Aproveita, dá um joinha e no final compartilha esse vídeo. Porque tem sempre aquela pessoa que acha que um tipo de refrigerante faz menos mal ali do que outro. Mas vamos ver se essa pessoa tá certa mesmo? Então vamos direto ao ponto. Primeira coisa que você precisa fazer quando você pega ali uma latinha de Coca-Cola ou de Guaraná é olhar o rótulo nutricional. Você já fez isso alguma vez? Já teve esse interesse? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você nunca fez, faz aí. É ali que está a verdade escancarada, nua e crua, sobre o produto ali que você está prestes a comprar ou prestes a tomar. E o gosto é bom, ninguém pode negar. Tanto a Coca-Cola como o Guaraná têm algo em comum. São deliciosos. Muita gente diz que até é viciante. A Coca-Cola tem aquele sabor meio caramelizado, um toque mais ácido. Já o Guaraná é mais leve, mais adocicado, um gostinho mais frutado, que muita gente associa à infância, à festa de aniversário. E é justamente por serem tão gostosos que eles viram um problema. O prazer imediato que eles causam ativa áreas do cérebro ali ligadas à recompensa. É como se cada gole fosse um estímulo ali para o bem-estar. E o açúcar presente nas duas bebidas acaba potencializando tudo isso. E a cafeína também. Quando você junta o açúcar e a cafeína com um sabor viciante, você tem um produto então que dificilmente a pessoa toma ali só de vez em quando. Aí vira um hábito, vira rotina. E tem gente que entra num ciclo vicioso. Quanto mais você toma, mais você quer. E quanto mais você quer, mais difícil fica de cortar. Você conhece alguém aí, né, que toma Coca-Cola ou toma Guaraná aí o tempo todo? Se você conhece, deixa aqui nos comentários. Eu sei que tem gente que substitui até água por alguma dessas bebidas. É por isso que o refrigerante, apesar de parecer inofensivo, cria um padrão de consumo que pode custar caro para a tua saúde. Mas e você? Você é do time da Coca-Cola ou do Guaraná? Então vamos falar sobre os componentes presentes aí nessas bebidas. Vamos lá? O primeiro componente é o açúcar. Então uma latinha de Coca-Cola tradicional de 350 ml tem cerca de 39 gramas de açúcar. O Guaraná tem quase o mesmo, 37 gramas aí por lata. Ou seja, são aproximadamente 7 colheres de chá de açúcar numa única latinha. É muito mais do que o recomendado, que é de até 25 gramas aí por dia de açúcar livre. E tem gente que toma isso no almoço, na janta, às vezes até no lanche da tarde. O consumo crônico de açúcar em excesso está ligado diretamente ao risco de diabetes tipo 2, ganho de peso, gordura no fígado, aumento dos triglicérides, piora da obesidade, piora da inflamação crônica e, lógico, aumento de doenças cardiovasculares. Então aqui nesse primeiro quesito a gente tem um empate técnico. Nenhum dos dois ganha ponto, porque tem quantidades muito semelhantes aí de açúcar. Vamos olhar o segundo componente, que é a cafeína. Muita gente já sabe que a Coca-Cola tem cafeína. E talvez por isso até evita tomar à noite ali para não atrapalhar no sono. Mas o que quase ninguém sabe é que o Guaraná também tem cafeína. Isso acontece porque tem o extrato de Guaraná ali entre os ingredientes. A diferença é que na Coca-Cola a cafeína é declarada ali, né, no rótulo, enquanto no Guaraná ela costuma aparecer ali como aroma natural de Guaraná ou apenas ali extrato. E, de fato, o Guaraná tem menos cafeína do que a Coca-Cola. Uma lata de Coca-Cola tem cerca de 38 miligramas ali de cafeína. Já no Guaraná, a gente tem cerca de 10 miligramas por lata. Ainda assim, lógico, se consumido em excesso, pode causar palpitação, insônia, aumento da pressão arterial,
Então, se o quesito for menos cafeína, o Guaraná ali se sai melhor então. 1-0 para o Guaraná. Agora vamos ali para o terceiro componente, os corantes, pessoal. A Coca-Cola leva um corante chamado Caramelo 4. Esse caramelo não tem nada a ver ali com o caramelo que a gente faz ali com açúcar derretido. O Caramelo 4 é um aditivo químico industrial usado para dar aquela cor escurecida ali, mais escura, característica da Coca. O problema é que em altas doses, esse corante já foi associado a efeitos tóxicos em estudos em animais, incluindo até um possível aumento do risco de câncer. Inclusive, a Coca-Cola vendida no Brasil já chegou a apresentar níveis bem altos de uma substância chamada de 4-MEI, que surge durante a fabricação desse corante. Embora os riscos exatos do 4-MEI ainda sejam debatidos, alguns países já restringiram esse aditivo. E no Guaraná, o corante também está presente. Às vezes é o mesmo Caramelo 4, mas ele tem menor quantidade. Outras vezes são usados corantes diferentes, como o amarelo crepúsculo, que também é artificial, mas em geral com uma formação menor de 4-MEI. Então, no quesito corantes, o Guaraná também leva uma ligeira vantagem. Não é que seja saudável, mas porque tende a conter ali uma menor quantidade de compostos potencialmente tóxicos, como o 4-MEI ali da Coca-Cola. Além disso, tanto a Coca como o Guaraná têm aromatizantes artificiais, criados em laboratório ali para imitar o sabor original. Então, nada realmente é da fruta de verdade. É tudo feito ali para agradar o teu paladar e te fazer querer mais. Mas agora vamos aproveitar para falar das versões aí que muita gente acha que é a solução milagrosa. Eu prefiro a Coca Zero ou o Guaraná Zero, porque eles são mais saudáveis. Será mesmo? Depende, pessoal. Eles realmente têm zero açúcar, e isso é um ponto positivo. Mas no lugar do açúcar entram os adoçantes artificiais, como o aspartame, o acesulfame K, o ciclamato, a sacarina. E apesar dos adoçantes não conterem calorias, o uso frequente pode trazer alguns prejuízos para a saúde. E não estou falando ali no caso de você colocar 1 ou 2 gotinhas no café. Aí tudo bem. Mas tem gente que toma 2 litros de refrigerante zero todo dia achando que está se cuidando. Eu conheço um monte de gente. Estudos mostram que alguns adoçantes, como a sucralose, a sacarina, a acesulfame K, eles podem causar ali uma disbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio ali nas bactérias do intestino. Isso pode atrapalhar a digestão, reduz a absorção de nutrientes, pode aumentar a inflamação do corpo. Além disso, adoçantes podem aumentar a resistência à insulina, mesmo sem conter açúcar. Eles confundem ali o metabolismo e podem, paradoxalmente, dificultar o emagrecimento, aumentar o risco até de pré-diabetes. Sabia disso? E mais, eles são muito mais doces ali que o açúcar, né? Até 600 vezes mais. Isso acaba enganando o cérebro, acaba enganando o paladar, mantendo muitas vezes o corpo viciado no sabor doce e podendo até aumentar a vontade de comer mais doce. Alguns estudos ainda mostram que os adoçantes seguram hormônios importantes, como o GLP-1, a grelina, que controlam a fome, a saciedade, a resposta à insulina. Ou seja, você pode ter mais fome, mais compulsão alimentar, menos controle ali do seu apetite. E tem um detalhe, né, pessoal? Como está escrito ali zero açúcar na embalagem, muita gente acha que pode tomar à vontade. Aí entra aquele efeito psicológico. Esse é zero. Então posso tomar ali 2 litros tranquilamente. Então cuidado com isso. Se você é diabético, toma lá teu café puro ou coloca 1 ou 2 gotinhas então de adoçante. Muito bem. Muito melhor do que açúcar. Mas também não precisa exagerar ali no uso diário do refrigerante zero. E falando ali da pontuação dos dois, né, no quesito, então, adoçantes artificiais, a Coca-Cola Zero leva uma leve vantagem. Ele utiliza o aspartame e o acesulfame K. Já o Guaraná Zero costuma trazer uma combinação maior, incluindo o ciclamato e a sacarina. Então, um ponto aqui para Coca-Cola. Mas afinal, a pergunta que não quer calar, qual é o melhor ou qual é o menos pior ali dessa história? A Coca-Cola ou o Guaraná? A verdade, vocês viram aí, né, que nenhum dos dois é saudável. Os dois têm altos níveis de açúcar, aditivos, cafeína, podem gerar dependência ali pelo sabor viciante. Mas se a gente for comparar friamente os rótulos, ingrediente por ingrediente, a Coca-Cola perdeu aqui por 2-1. Empate nos açúcares, tem mais cafeína, tem mais corante. E na versão zero, talvez um pouco menos ali de adoçantes ruins. Então, nos quesitos que a gente avaliou, o Guaraná ele ganhou. Mas atenção, uma coisa importante. Os Guaranás ainda carregam aquela falsa ideia de que é natural
o que leva muita gente a consumir sem culpa. Aqui não estou dizendo, então, que o Guaraná é uma boa opção, ok? Ele continua sendo um dos principais vilões aí quando o assunto é saúde metabólica, inflamação e risco cardiovascular. Se você gosta dessas bebidas, o ideal é que elas sejam exceções e não rotina. E se quiser mesmo cuidar do teu coração, do teu intestino, da sua energia, a troca mais inteligente é trocar por água, água com gás, suco de fruta diluído, mas sempre sem açúcar. E aí seu paladar pode até reclamar no começo, mas o teu corpo vai agradecer depois. Se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha e deixa o seu comentário aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.